Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática, nosso pré-ENEM Atena, certo? Professor Douglas de Souza, Matemática 2, dando continuidade ao estudo da apostila 2, certo? Agora tópico 2 também, tudo 2 hoje, certo? Matemática 2, tópico 2, livro 2. Então, iniciar com o estudo de quadriláteros, certo? Lembra que na última aula a gente fez um breve estudo sobre polígonos, né? Fez algumas considerações importantes ali. E agora a gente estudou triângulos também, né? Começando já a especificar os polígonos. E agora a outra classe de polígonos são importantes, né? Extremamente importante, são os quadriláteros, ok? Então, quadriláteros são polígonos com 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices, 2 diagonais, certo? Soma dos ângulos internos 360 graus e externos 360 graus. E que você tem vários tipos de quadriláteros, como está exposto aqui na sua tela, né? Para quem já conhece, isso aqui a gente chama de trapézio, paralelogramo, losango, quadrado e retângulo. Então, a ideia essencial é a gente estudar algumas propriedades peculiares desses tipos, né, de polígonos, tá? Então, vamos embora. Trapézio inicial. Por que iniciar com trapézio, né? Mais à frente você vai ver um diagrama que deixa explícito a classificação geral dos quadriláteros, né? E aí você vai ver o porquê, nesse vídeo ainda, o porquê da importância de se estudar inicialmente trapézio. Então, aqui eu tenho a figura de um trapézio, certo? Eu fiz questão, essa imagem é retirada da apostila de vocês, de destacar essa reta aqui passando por AB, e essa reta aqui passando por CD, reta S e reta E. Mas foca primeiro no meu trapézio. Trapézio A, B, C, D. Quais são as características importantes desse trapézio? Bom, esse lado AB e esse lado CD a gente chama de base, certo? AB e CD a gente chama de base. E que são os lados paralelos. Então, AB é paralela a CD. Esse lado aqui, AD, e esse lado aqui, BC, a gente chama de lados não paralelos, certo? Pelo menos no primeiro momento. São os lados não paralelos. Esses lados vão servir para classificar os trapézios mais à frente. Então, considere os ângulos internos A, B, C e D. Nota o seguinte, se você lembrar, imagina que a minha reta está bonitinha, essa reta paralela é essa aqui. Esse ângulo daqui é o mesmo ângulo daqui. A gente fez esse estudo em sala. Esse ângulo daqui é o mesmo ângulo daqui. Então, se eu digo que aqui é A, aqui também é A. Se eu digo que aqui é B, aqui também é B. A mais B vale quanto? 180. Então, esses ângulos que estão aqui, se você prolongar a reta, é a mesma coisa. Esses ângulos que estão aqui, a soma deles necessariamente tem que dar 180. Por quê? Por causa do paralelismo que está aqui. Deixa eu só tirar isso aqui. Por causa do paralelismo que está aqui. Mesma coisa para cá. Ó. Esse ângulo daqui mais esse daqui tem que dar 180. Começa, por exemplo, 30. Aí aqui é 150. Aqui é 30, aqui é 150. 30 mais 150, 180. São os que a gente chama de ângulos colaterais internos, né? Isso a gente viu em sala, antes de começar a pandemia. Deixa eu só apagar isso aqui. Então, característica importante dos trapézios, os ângulos que são adjacentes ao mesmo lado não paralelo têm soma igual a 180, né? Então, A mais D é 180, B mais C é 180. Isso é de extrema importância, certo? É o que está aqui. Classificação do trapézio. A gente classifica o trapézio, minha gente, de acordo com os lados não paralelos. Então, a gente tem 3 classificações. E também quanto aos ângulos, né? 3 classificações. O trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? É um trapézio que tem um lado formando 2 ângulos de 90 graus. Um lado não paralelo corta perpendicularmente as 2 bases. Então, isso é um trapézio retângulo. Quando esse lado daqui, não paralelo, for diferente a esse daqui, a gente chama isso de trapézio escaleno. E quando for igual, os lados não paralelos, a gente chama de trapézio isósceles. Né? Propriedade importante do trapézio isósceles. Né? Os ângulos da base dessa daqui são iguais entre si e dessa daqui
são iguais entre si. Então, se equivaler 100, equivale 100. Se equivaler 80, equivale 80. E outra propriedade importante, aqui essa diagonal é igual a essa diagonal. Então, propriedade importante não está bem desenhado aqui, mas do trapézio isósceles. Diagonais têm o mesmo tamanho e ângulos adjacentes a uma mesma base têm o mesmo tamanho. Tá? São o que a gente chama de congruentes. Base média de um trapézio, a gente viu na última aula, né? Base média do trapézio é o segmento formado pelos pontos médios dos lados não paralelos. Então, eu pego o ponto médio daqui, anotação, um cortezinho, pego o ponto médio daqui, conecto, e isso a gente chama de base média. Como você calcula a base média? Pega essa base, soma com essa aqui e divide por 2. Né? Outra propriedade importante é que essa base média ela é paralela às bases do trapézio. Tá? De extrema importância para o seu vestibular é também saber calcular e saber o que é a mediana de Euler. O que é a mediana de Euler? É um segmento que está na base média, ou seja, a base média está aqui, e a gente pega um pedacinho. Isso a gente chama de mediana de Euler. Ou seja, é o segmento contido na base média compreendido entre as diagonais do trapézio. Então, tu traçou a diagonal daqui, traçou a diagonal daqui. Imagina, né, gente? Está bem desenhado. Traçou a base média. Esse pedaço ficou aqui no meio. A gente chama de mediana de Euler. E como tu calcula a mediana de Euler? Pega a base maior, subtrai a base menor e divide por 2. A base média soma as duas bases e divide por 2. A mediana de Euler subtrai a base maior pela menor e divide por 2. Complicou? Complicou não. Vamos fazer um exemplo? Considere essa figura aqui. Eu tenho um trapézio de base menor 12, de base maior 20, mediana de Euler representada por PQ e base média representada por SR. Vamos calcular primeiro SR. Como tu calcula SR? SR é a base média. Então, a base média a gente calcula como? Soma as duas bases e divide por 2. A primeira base, AB, vale quanto? 20. Tá aqui. A segunda, CD, 12. 20 mais 12, 32. Dividido por 2, 16. Calculei a base média. Ponto final. Calcular agora a mediana de Euler. Como calcula a mediana de Euler? Ó, subtrai a base maior pela menor e divide por 2. Então, quem é a maior? 20. Quem é a menor? 12. 20 menos 12, 8. Dividido por 2, 4. Acabou. Então, base média, soma as duas bases do trapézio e divide por 2. Mediana de Euler, subtrai a base maior pela menor e divide por 2. Tudo bem? Vamos embora. Agora, outro tipo de quadrilátero são os paralelogramos. O que é um paralelogramo? Paralelogramo é todo quadrilátero. Deixa eu voltar aqui no trapézio só para dizer uma coisinha que faltou. O que é um trapézio, minha gente, inicialmente, né? Faltou dizer isso aqui. Trapézio é todo quadrilátero que possui ao menos um par de lados opostos paralelos, ok? Agora podemos voltar para lá. O que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero que possui lados opostos paralelos e congruentes. Então você anota isso no seu caderno. O trapézio é todo quadrilátero que possui ao menos um par de lados opostos paralelos. Mas o paralelogramo agora é todo quadrilátero que possui lados opostos, paralelos e congruentes. Né? Por consequência, você tem que os ângulos opostos são congruentes, né? Que as diagonais se cortam ao meio e por enquanto é só isso. Ou seja, ângulos opostos são congruentes, então se aqui vale, por exemplo, 100 equivale 100, se aqui vale 80, equivale 80. Tá bom? Tudo que eu falei para o trapézio até aqui vale para o paralelogramo, mas à frente eu vou explicar o porquê. Lados opostos são congruentes, então se aqui vale 5, aqui vale 5, se aqui vale 10, aqui vale 10. E diagonais se cortam ao meio. Então se esse pedaço vale 8, esse pedaço vale 8. Se aqui vale 3, aqui vale 3. Tá bom? Diagonais se cortam ao meio. Não necessariamente as diagonais são iguais, pelo menos não no paralelogramo. Tá? Depois você tem um retângulo. O que é o retângulo? É um paralelogramo, certo? Só que ele possui as mesmas características do paralelogramo, só que ele possui uma característica peculiar. Possui os 4 ângulos com o mesmo tamanho, ou seja, os 4 ângulos de 90 graus. E as diagonais deles são do mesmo tamanho.
continua se cortando ao meio, continua tendo os lados opostos, paralelos e congruentes. Tá? São características, como é que eu posso dizer a você? É como se a gente estivesse filtrando cada vez mais os quadriláteros. Depois você tem o losango. O que é o losango? Quadrilátero, que tem os 4 lados com o mesmo tamanho, é um paralelogramo também, mas tem características agora muito peculiares. Quais são as características? Vamos lá. Diagonais se cortam ao meio, ou seja, esse tamanho daqui é igual a esse tamanho daqui, esse tamanho daqui é igual a esse tamanho daqui. Formam as diagonais, quando se cortam, 4 ângulos de 90 graus e ainda por cima divide os ângulos ao meio. Ou seja, as diagonais se cortam ao meio, são perpendiculares e são bissetrizes dos seus ângulos. Isso é uma característica, são características, na verdade, importantíssimas do losango. Então, recapitulando, losango. 4 lados do mesmo tamanho, diagonais se cortando ao meio, formando 90 graus e dividindo os ângulos ao meio. Então, se esse ângulo aqui todo A valia 50, agora cada pedaço, quando passou a diagonal, vale 25. Depois você tem quadrado. O quadrado é a figura, é um polígono, né? O quadrilátero mais filtrado de todos. Ou seja, ele tem os 4... Desculpe, então a nota de falecimento aqui. Não sei se está dando para ouvir aí, mas é um carro de som, né? Mas vamos embora. O quadrado é um quadrilátero que possui 4 ângulos com o mesmo tamanho, ou seja, tudo 90 graus. Os 4 lados com o mesmo tamanho, então 5, 5, 5 e 5. Diagonais se cortando ao meio, formando 90 graus e dividindo os ângulos que ela está passando ao meio. Ou seja, vamos entender melhor? Eu te dou um quadrilátero. Tem 2 opções. Ou esse quadrilátero é trapézio, ou ele não é trapézio. O que é um trapézio? Todo quadrilátero que possui ao menos um par de lados opostos paralelos. Tá? Sendo trapézio, a gente já sabe que ele pode ser isósceles, ele pode ser escaleno, ou ele pode ser retângulo. Com a observação para esse aqui, né? Nesse aqui, os ângulos da base têm o mesmo tamanho e as diagonais também. Uma subclasse dos trapézios são os paralelogramos. O que é um paralelogramo? Todo quadrilátero que possui lados opostos com o mesmo tamanho, ângulos opostos com o mesmo tamanho, diagonais se cortando ao meio e ângulos opostos com o mesmo tamanho. Uma subclasse dos paralelogramos são os retângulos. Que é um retângulo? É um paralelogramo que possui, claro, ângulos opostos com o mesmo tamanho, lados opostos com o mesmo tamanho e diagonais se cortando ao meio. Mas por características próprias, ele tem os 4 ângulos de 90 graus, as diagonais com o mesmo tamanho e os lados opostos com o mesmo tamanho. Aí, lados opostos com o mesmo tamanho é do paralelogramo, né? Mas diagonais do mesmo tamanho e ângulos do mesmo tamanho. Tá? É assim aqui, esse meu esquema. Toda a propriedade da classe de cima vale para de baixo. A volta não. Tá? Outra classe que você tem dos paralelogramos são os losangos. O que é um losango? Todo quadrilátero que possui lados opostos com o mesmo tamanho, diagonais se cortando ao meio, formando 90 graus e sendo bissetrizes dos ângulos que ela corta. Ponto final. Quando eu juntar as características que o retângulo tem em comum com o losango... corrigindo. Quando eu juntar as características peculiares do retângulo com as características peculiares do losango, aí eu tenho aquela figura mais filtrada dos quadriláteros, ou seja, o quadrado. O que é um quadrado? Todo quadrilátero que possui lados opostos paralelos com o mesmo tamanho, ângulos opostos do mesmo tamanho, só que sendo todos 90 graus, diagonais do mesmo tamanho, se cortando ao meio, formando 90 graus, que está no esquema anterior, e dividindo o ângulo que ela corta, em 2 regiões do mesmo tamanho, ou seja, sendo bissetriz. Muito importante. Tudo bem? Vamos para o exercício. O perímetro de um losango é 40. Losango é o quê? Quadrilátero que possui 4 lados do mesmo tamanho. Se o perímetro é 40,
O que é perímetro? Medida do contorno. Então, se o perímetro é 40, significa necessariamente dizer que cada lado dele vale quanto? 40 dividido por 4, que dá 10. E uma diagonal mede 16. A outra diagonal mede. Bom, solução. Imagina que esse é o losango, né? A gente já sabe que o lado dele vale 10, 10, 10, 10. Que as diagonais se cortam ao meio. Então, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Vou botar preto. Então, eu sei que esse ângulo aqui vale 90 graus. E como uma diagonal vale 16, os pedaços valem 8. Mas é muito simples trabalhar com losango, minha gente, porque se formam triângulos retângulos. Em triângulo retângulo, a gente aplica o quê? Pitágoras. Mas o que eu quero é a outra diagonal. E a outra diagonal é essa aqui, ó. Um pedaço vale x, então o outro vale quem? X também. Então, essa diagonal que eu quero, ela vale 2x. É só achar x e dividir por 2. Aliás, é só achar x e multiplicar por 2. Aplica Pitágoras aqui, acho x e multiplica por 2, acho o gabarito. Então, por Pitágoras, a hipotenusa é 10. Olha só para esse triângulo aqui, gente, ó. Deixa eu fazer um triângulo melhor, né? Esse não ficou legal. Também não. Agora sim. 10. Aqui 8. E aqui x. Quem é a hipotenusa? Quem está oposto ao ângulo 90 graus. Então 10. 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Pega esse 8 ao quadrado e bota para lá. 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado é 64. X ao quadrado é 100 menos 64. X ao quadrado é 36. Qual o número que é elevado ao quadrado? Número positivo, dá 36. 6. O 6 é esse pedaço aqui. Portanto, a diagonal toda é 2 vezes 6. Foi o que a gente falou? Então, 2 vezes 6 dá 12. Tranquilo? Muito simples, né? Tá. Calcule x no losango abaixo. Bom, característica do losango é que os ângulos opostos, por ele ser um paralelogramo, têm o mesmo tamanho. Então, basta que você aqui faça o quê? Iguale esses ângulos aqui. Não tem muito o que fazer. Então, você pega 7x menos 38 e iguala a 4x mais 7. Portanto, você fica com 7x menos 38 igual a 4x mais 7. Bota esse para cá e bota esse para lá. Então, 7x menos 4x igual a 7 mais 38. Lembra que quando tu muda os números, o fator, né, de membro, ele inverte a operação. Então, aqui dá 3x e aqui dá 45. Então, x é 45 sobre 3, que me dá 15. Portanto, gabarito, letra B. Tudo bem? Então, por hoje é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos. Façam os exercícios do livro, tá? Até mais. Tchau, tchau.